Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento e hoje eu quero dar continuidade ao quarto vídeo desta série intitulada Um Reino de Poder. O apóstolo Paulo não estava fazendo pouco caso quando ele declara que o reino de Deus não consiste só em palavras, mas em poder. Ele não estava dizendo que a palavra de Deus por si só, ela não tem poder, até porque ele mesmo declara lá em 1 Coríntios que a palavra da cruz, ela é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos ela é o poder de Deus. Ele declara lá em Romanos que ele não se envergonha do evangelho porque ele é o poder de Deus para a salvação daqueles que nele creem. Então, a palavra, a pregação, quando ela é pregada genuinamente, ela tem poder. Agora, quando Paulo fala que o reino de Deus não consiste só em palavras, mas em poder, ele estava falando também do poder para operar sinais e prodígios e milagres. Então, quando nós olhamos para tudo isso, nós vamos ver que Cristo, quando desempenhou o seu ministério, ele desempenhou debaixo da manifestação do poder de Deus. Não porque ele era Deus, porque como vimos no vídeo passado, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas quando ele vem à Terra, ele se despiu de toda a sua natureza divina, né? Ele não fez uso dos seus atributos divinos, melhor assim dizendo. Pelo contrário, ele veio como homem, na mesma condição e nas mesmas limitações que nós. Tanto que ele estava limitado a um único lugar, ele só tinha onisciência, um conhecimento quando o Espírito Santo lhe revelava algo, porque a Bíblia diz que ele crescia em graça e conhecimento. Ele também não tinha todo o poder, onipotência. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele precisou ser ungido com o Espírito Santo para desempenhar o seu ministério aqui na Terra. Então, mesmo sendo Deus, ele não fez uso dos seus atributos divinos. Pelo contrário, tudo que Jesus fez, ele fez como um homem, ungido pelo Espírito Santo. Se você entender esse princípio, você vai entender o que vamos abordar nesse vídeo. Porque Jesus, quando ele ressuscita, ele já tinha passado ali cerca de 3 anos com os apóstolos. Ele pregava o evangelho acompanhado de sinais. Ele ensinou os apóstolos e os discípulos a fazer o mesmo, pregar o reino de Deus acompanhado de curas, sinais, libertação. Agora, quando Jesus ressuscita, ele vai comissionar a igreja que estava nascendo ali, de como eles deveriam levar o evangelho quando ele não estivesse mais aqui na terra, quando ele fosse para o céu. Então, quando Jesus ele vai ao céu, pouco antes de subir, ele vai deixar as últimas palavras. E as últimas palavras antes da partida parece que sempre são as mais importantes, ou elas têm um peso de importância muito grande. Olha só o que Jesus diz. Jesus diz assim para eles, ó. Novamente Jesus disse, João 20, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E quando ele diz isso, o que ele faz? Ele sopra sobre eles o Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos entender que Jesus, ele não fez o que fez porque era Deus, mas porque Deus era com ele, porque Deus ungiu ele com Espírito Santo e com poder. Atos 10, 38 declara isso. E por isso que ele andou por toda a terra, pondo em liberdade aqueles que eram cativos e oprimidos de Satanás e curando os enfermos. Quando entendemos isso, que Jesus fez o que fez, não porque era Deus, mas porque ele agiu na terra como um homem ungido pelo Espírito Santo, nós vamos ver que nós também podemos fazer isso. E é por isso que essa declaração que eu acabei de ler para vocês, ela é muito importante. Jesus estava dizendo para os discípulos, da mesma forma como o Pai me enviou, eu envio vocês, homens limitados, com todos os defeitos que o ser humano tem, mas ungidos pelo Espírito Santo. E olha só,
Se nós se perguntarmos como é que Deus enviou Jesus, nós vamos ver, Lucas 4 vai declarar isso. Lucas 4 nós vamos ver Jesus pegando o livro do profeta Isaías diante de uma sinagoga e ele vai declarar: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas, para proclamar a liberdade aos presos, a dar recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor, o ano aceitável do Senhor. Irmãos, Jesus está dizendo, da mesma forma como o Pai me enviou, eu vou enviar vocês. Como é que o Pai enviou Jesus? Jesus declarou, ele me ungiu com o Espírito Santo e com poder. Atos 10:38, volta a repetir, assim como Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder. Percebam que a forma como Jesus veio para a terra foi como um homem, mas um homem ungido com o Espírito Santo e com poder. E Jesus está declarando, da mesma forma como o Pai me enviou, eu vou enviar vocês. Essas foram as palavras finais para os discípulos. Nós vamos ver Jesus falando isso lá em Marcos. Vão por todo mundo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Ele diz, quem crer e for batizado será salvo, quem não crê, né, já está condenado. Mas ele diz assim, ó, estes sinais seguirão os que creem em meu nome. Veja bem, em meu nome vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, se beberem algo mortífero não lhe causará dano nenhum, vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Veja que no comissionamento de Jesus ele está dizendo, da forma como o Pai me enviou, eu vou enviar vocês. Então vocês vão pregar o evangelho e estes sinais vão seguir vocês durante a pregação. Perceberam? O modelo que Jesus usou nos dias em que esteve na terra para pregar o reino foi um modelo seguido de sinais. Ele ensinou os discípulos dessa forma. E agora, quando ele está indo para o céu, ele está dizendo, eu vou, mas vocês, a igreja, vocês são meu corpo aqui na terra. Eu, que sou cabeça, não vou estar presente, mas vocês são meu corpo, vocês são os meus representantes. Vocês vão continuar aquilo que eu comecei no mesmo padrão que eu fazia quando eu estava fisicamente presente aqui na terra. Então Jesus ele está deixando o mesmo padrão, o mesmo modelo. Vocês vão pregar a palavra de Deus. Quem crê e for batizado vai ser salvo. Quem não crê está condenado. Ele diz, mas vocês vão pregar acompanhado dos sinais de expulsar demônios, impor as mãos e os enfermos serem curados, milagres, sinais, prodígios. A pregação do evangelho acompanhada de sinais. Perceberam o padrão? Por isso que nós vamos ver, Jesus ele diz para os discípulos, lá em Lucas 24, eis que eu envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Qual que era a promessa de Deus? De que ele enviaria o Espírito Santo, que ele derramaria o Espírito de Deus sobre toda a carne. E quando recebessem, eles profetizariam, fariam sinais e prodígios, teriam sonhos e visões, enfim. A promessa do Pai era o derramamento do Espírito Santo sobre todos. E Jesus está dizendo, ó, eu vou enviar a promessa do Pai sobre vocês. Então ele diz, fiquem na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Poder. Poder para pregar, poder para operar sinais. Se nós formos ler Atos 1, Lucas vai começar o livro da mesma forma como ele terminou o evangelho. Ele começa dizendo assim, ó, não saiam de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, da qual eu falei para vocês. Ele disse, porque João batizou vocês com água, mas em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E aí ele diz, e vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito de Deus. E vocês serão então minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Perceberam?
O padrão é sempre esse. Jesus disse, da mesma forma como o Pai me enviou, ungido com o Espírito Santo, revestido de poder para pregar a palavra, seguido de sinais. Ele está dizendo, da mesma forma como o Pai me enviou, eu vou enviar vocês, revestidos com o Espírito Santo e com poder, para que vocês sejam testemunhas, para que vocês preguem a palavra, acompanhado de sinais. Os sinais seguirão aos que creem. E olha só como é linda a palavra de Deus. Jesus estava dizendo assim, ó, João batizou com água vocês. O que João fez? João mergulhou vocês na água. Mas o que Jesus estava dizendo é, João batizou com água, mas em poucos dias vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. João mergulhou vocês na água, mas Jesus vai mergulhar vocês completamente no Espírito Santo, no rio do Espírito de Deus. Entenderam? João batizou com água, mergulhou vocês na água. Jesus vai mergulhar vocês no Espírito de Deus e vocês vão receber poder quando vocês estiverem completamente mergulhados no rio do Espírito de Deus. Isso é precioso, isso é lindo, irmãos. Quando vocês forem batizados com o Espírito Santo. Então, o padrão é esse. Tanto que nós vamos ver que a partir do momento que os apóstolos são batizados com o Espírito Santo, os 120 que estavam ali, isso inclui Estevão, isso inclui Felipe, como eu falei alguns dias atrás no meu canal, figura das duas testemunhas, isso inclui Pedro e João, que são figura das duas testemunhas também, né? Felipe e Estevão, olha só que lindo, Estevão foi morto, Felipe participou de uma espécie de arrebatamento depois que ele foi para o deserto. Pedro e João, nós vamos ver que Pedro, Jesus fala até da forma como ele seria morto. João, Jesus vai dizer para ele assim, ó, você vai permanecer vivo até que eu venha. Nós vamos ver que em todos os lugares Deus deixou figura das duas testemunhas que estarão profetizando no tempo do fim. Uma parte sendo perseguida e morta, a outra parte permanecendo viva até a vinda de Jesus para participar do arrebatamento. Mas o detalhe é, como é que as duas testemunhas, o padrão de Deus está nas Escrituras? O padrão é que as duas testemunhas, tanto aqueles que vão ser perseguidos e mortos, como aqueles que vão permanecer vivos até o final, é que eles vão estar pregando a palavra, tocando trombetas, mas operando sinais e prodígios, para que a palavra de Deus ela alcance o maior número de pessoas possível em menos tempo. Mas como isso acontece? No padrão de Deus. Olha Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver Estevão, a Bíblia diz que ele fazia sinais e prodígios e milagres. Filipe, ele vai para Samaria, diz que as pessoas davam ouvido à pregação dele por causa dos sinais que ele fazia, das pessoas que eram curadas, das pessoas que estavam sendo libertas. Pedro, nós vamos ver que Pedro ele tem uma pregação, um alcance muito grande por causa dos sinais. Diz que até a sombra de Pedro curavam. As pessoas vinham de muitos lugares e colocavam os enfermos ali para que quando ele passasse, as sombras se projetassem. As pessoas não vinham para ouvir a palavra, elas vinham para ser curadas. E Pedro aproveitava para pregar a palavra para eles. Mesma estratégia que ele aprendeu vendo Jesus. As pessoas vinham para ver Jesus curar e Jesus pregava o evangelho. Pedro fez o mesmo. Nós vamos ver o apóstolo Paulo. Nem esteve com Jesus pessoalmente nos dias em que ele esteve na terra. Mas nós vamos ver que Paulo, ele usa a mesma estratégia. Paulo, ele prega o evangelho acompanhado de sinais. Ele declara, as minhas palavras não chegaram até você por meio de palavras de sabedoria humana, persuasivas, mas por meio da demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Veja que Paulo está dizendo que a fé das pessoas deveria ser apoiada não apenas em palavras de sabedoria humana, não apenas em teoria, não apenas numa teologia que ela se limita apenas a palavras, mas na manifestação do poder que acompanha a pregação genuína do Evangelho. Então, todo esse padrão está nas Escrituras, ao ponto que o próprio apóstolo Paulo vai dizer que Atos dos Apóstolos registra acerca de Paulo,
que até mesmo os aventais, os lenços de Paulo eram levados aos enfermos para operar milagres extraordinários. Se a palavra de Deus fala de milagres extraordinários, significa que existiam também os ordinários, os mais simples, né? Mas independente de ser os milagres grandes ou os pequenos, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela mostra que existe um padrão nas escrituras para a pregação do evangelho, que a pregação da palavra ela deveria ser acompanhada de sinais. Paulo ele declara: o reino de Deus, ele não consiste apenas em palavras, mas em poder. Então, eu quero tentar despertar você para que você seja como Abacuque, como Gideão. Se o Senhor é conosco, que são feitos dos sinais que nós ouvimos nossos pais nos contarem? Se o Senhor é conosco, né, como Abacuque diz, Senhor, aviva o teu povo. Né? Nós ouvimos falar dos teus grandes feitos, então aviva o teu povo, faz de novo nos nossos dias, no nosso tempo, as mesmas obras que nós ouvimos os nossos pais falarem, que o Senhor fez no passado. Tá? Então, que tudo isso, né, não leve você a uma indignação de começar a murmurar, mas pelo contrário, leve você a uma indignação de fazer como Abacuque, levantar um clamor a Deus e dizer: Deus, faz de novo nos nossos dias, nos reveste com o Espírito Santo e com poder, para que as nossas palavras, elas cheguem até as pessoas acompanhadas de sinais, que as pessoas olhem para nós e seja como Nicodemos quando olha para Jesus. Nicodemos olha para Jesus e dizemos: Mestre, sabemos que o que tu fala vem de Deus, que tu és enviado de Deus, que o teu ensino procede de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu faz se Deus não for com você. Que as pessoas possam olhar para nós e dizer: olha, eu sei que a tua pregação, aquilo que você está anunciando procede de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que você faz se Deus não for com você. Tá? Esse foi o padrão de Cristo. Lembre que Cristo foi ao céu, mas você é a igreja, você é o corpo de Cristo aqui na terra, você é uma extensão de Jesus aqui. Então você foi chamado para continuar aquilo que Cristo começou. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que ele tenha acrescentado o entendimento que você já tem da palavra. Se você gostou e ainda não é inscrito, se inscreve nesse canal, deixe os seus comentários, deixe o seu like e não se esqueça de compartilhar com seus irmãos. Um abração e até o próximo vídeo.